Boa tarde, professores, queridos supervisores. Antes de tudo, muito obrigado por aceitarem o convite e obrigado por estarem juntinho com a gente aí nesse semestre. Meu nome é Carolina Chaves Gomes, sou professora de música aqui na Escola de Música da UFRN e atuo especialmente com as disciplinas sobre educação infantil e anos iniciais do fundamental, tá? E vou apresentar um pouquinho do que é esse semestre, o estágio, de como está acontecendo, tá? E aí, qualquer dúvida também podem entrar em contato, estou aqui juntinho. Olha só, os estágios da Escola de Música da UFRN, eles são divididos por contexto, por níveis de ensino, né? O primeiro é sobre escola especializada, o segundo, que é esse agora comigo, é sobre educação infantil e anos iniciais do fundamental, o terceiro, anos finais do fundamental e ensino médio, e o quarto, contextos não escolares. E aí, nesse semestre, estamos com a oferta aí do Educação Infantil e Anos Iniciais do Fundamental. Então, agradeço desde já vocês estarem aí juntinho com a gente, né, dividindo esse espaço de formação com esses futuros professores de música que estão chegando por agora. Bom, eu queria apresentar para vocês alguns combinados, algumas coisas que eu fiz com os alunos e que acho que é importante vocês saberem, que eles saibam que vocês sabem até para cobrar. A disciplina de estágio, ela contempla 100 horas de atividade, só que na UFRN ele só tem 30 horas de atividade. E aí eu explico bem para eles, olha, 70 horas de atividade, então, dessas 100, 70 horas é para você desenvolver atividades na escola, atividades de relatório, atividade de plano de aula. Então, tudo isso vocês podem cobrar, tá dentro da carga horária deles, tá certo? O que a gente tem combinado para esse semestre é que cada aluno, preferencialmente apenas um aluno, acompanha uma turma de um supervisor, tá? Então, os casos de duplas vão ser exceção da exceção, a gente vai tentar realmente deixar todo mundo em aulas individuais, em turmas individuais, tá? E a gente vai pedir que eles façam 10 encontros. Então, assim, 10 encontros, sendo que os 2 últimos são de aula que ele vai ministrar. Então, os 8 primeiros encontros a gente pede que sejam encontros em que ele esteja na sala de aula, mas já participando. Por exemplo, entrando na roda, ou acompanhando o que você está cantando no instrumento, ou dando um exemplo para uma fala sua, por exemplo. Então, a gente pede que essas 8 aulas, elas sejam uma preparação para esse momento dele estar à frente da sala. Então, essas 8 aulas, eu peço a vocês que, a princípio, eles entrem na turma, vão conhecendo a turma, vão participando ali como auxiliar, mas em algum momento você passe para ele alguma atividade. Então, para ele ou ela, alguma atividade. Por exemplo, na semana que vem, eu queria que você fizesse a roda de entrada da turma. Ou eu queria que você passasse essa parte ou esse arranjozinho que a gente já fez essa semana, eu queria que você conduzisse na semana que vem, né? Então, quero que vocês vão aos pouquinhos colocando eles para conduzir algumas coisas na sala de aula, para que o momento que seja as 2 aulas a ministrar não seja também tão esquisito, tá bom? E aí, a minha sugestão seria que eles fizessem pelo menos 4 aulas como auxiliar e 4 aulas com a condução de uma ou mais atividades específicas, mas eu vou deixar isso a cargo de vocês, tá certo? Fiquem à vontade, a gente sabe que tem estagiário que dá conta de na segunda aula já tá ali à frente, né, das coisas, então vocês fiquem à vontade. Então, assim, essa é a ideia para esse semestre, 10 encontros, sendo 8 dele participando da aula, mas como auxiliar, e os 2 últimos sendo de regência completa de aula. Uma outra coisa que eu peço é que na primeira semana que ele vai conhecer você, que ele vai conhecer a escola, que ele fique um período inteiro. Por exemplo, a aula dele é na segunda-feira de manhã, de 9 às 10 da manhã. E aí eu peço que ele chegue de 8 horas da manhã e saia de 11, não sei, o horário inteiro que você estiver na escola, ele esteja junto. Para que ele consiga conhecer a escola, vivenciar a escola e até assistir as suas aulas em outras turmas. Então aí ficaria mais estagiários entrando nesse único dia, nessa única semana, em mais de uma turma. Para que eles vejam, olha, a mesma aula acontece aqui, acontece ali, mas é completamente diferente, né? E eles vão ter um momento aí de imersão na sua prática docente. Então, eles vão compreender como que é o professor, como é que é a prática desse professor, como ele costuma trabalhar. Além disso, é uma oportunidade também dele ir na secretaria pedir calendário acadêmico. A gente sabe que tem feriado, que tem semana de ciências, semana de feira de ciências e outras atividades mais da escola. Então,
eu peço que na primeira semana de aula vocês direcionem eles também a procurarem calendário acadêmico e, se vocês já tiverem, ok, o planejamento de vocês, planejamento do semestre. Olha, a gente já fez isso no semestre passado e agora a gente vai fazer isso para esse semestre. Ou não tenho planejado o semestre inteiro, mas eu sei que a culminância será uma apresentação sobre tal coisa. Ou a gente não tem o semestre inteiro, mas nesse momento eu estou trabalhando o projeto tal. E aí vocês já passam para eles o que vocês já tiverem prontinho, tá certo? Então esse primeiro momento é isso. Eu peço que também, se possível, vocês nessa primeira semana combinem com eles um horário de conversa. Que seja 5 ou 10 minutos, que seja antes da aula, ou que seja depois da aula, ou que seja um momento remoto, de repente, no horário de vocês, a combinar com eles, para que eles tenham, assim, um feedback. E que vocês me mantenham informados sobre esse feedback, assim, olha, por exemplo, o aluno tá vindo, tá tudo ok, tá participando, ok, massa. Ou não, faltou já 2 vezes que eu marco reunião e ele desmarca em cima da hora, e aí eu gostaria de colaborar com vocês para esse momento. Eu já deixo claro para vocês, para eles, no estagiário, no início do semestre também, que são 3 avaliações, sendo que a terceira avaliação é a nota dada pelo supervisor. Então, vocês têm essa vez e voto para que a avaliação, para uma nota que vocês vão dar para ele, e essa nota entrar lá no SIGA como avaliação. Além disso, tem algumas regrinhas, outros combinados, que é o seguinte: no mínimo, eu digo mínimo, com mínimo uma semana de antecedência, entregar ao professor o plano de aula. E de preferência que você já tenha conversado com ele antes sobre o que você pretende fazer, ou qual atividade você quer abordar, tá? E vocês têm toda a liberdade de realmente dizer, não, você não vai ministrar essa aula, ou você não vai ministrar essa aula hoje porque você me entregou com menos de uma semana e eu não tive condições de te dar um feedback e de sugerir alguma coisa. Então, vocês fiquem à vontade, vocês têm esse poder, tá? De aceitar ou não as ações desse aluno dentro da escola, tá? E aí vocês podem também me dando esse feedback. Todos os dias eu vou pedir que eles levem já na pastinha deles de estágio uma ficha de frequência. Então, essa ficha de frequência eles vão pedir para vocês assinarem. Os estagiários vão pedir para vocês assinarem todos os dias, dizendo a hora que ele chegou, a hora que ele saiu, tá certo? Essa ficha de frequência vai com o relatório final, né? Para garantir que ele está lá. Eu pedi a eles também que eles fossem, se possível, com alguma camiseta identificando escola de música da UFRN, dentro da escola, que fossem com roupas que dê para se movimentar, roupas discretas também, ou enfim, roupas que dê para se movimentar tranquilo, né? Sentando na roda, levantando, a gente não sabe quais as realidades, né? São muitas, na verdade, as realidades que a gente está lidando dentro do estágio, né? Tem escolas que atuam de um jeito, outras de outro, então a gente tem que estar pensando aí e dando conta de todas as possibilidades dentro da educação infantil e anos iniciais do fundamental, tá? Então, levar as fichas de frequência todos os dias, e com alguma identificação da escola de música ou da UFRN, marcar um horário com vocês para planejar, e esse momento do primeiro dia, aí ser um momento de observação de período completo, né? E aí eu falo e repito muito para eles, vocês estão representando a escola de música, a UFRN nessa escola, vocês estão no momento de formação, ali vocês são profissionais, né? Os alunos, as crianças não vão ver vocês como um estagiário. Eles não sabem o que é estagiário, né? Eles vão achar que você também é o professor que está ajudando o professor de sala deles. No mínimo, no máximo, isso aí, né? E aí é isso. Eu já tenho uma previsão de estagiários que vão para qual escola, vou enviar novamente para vocês. Essa semana, eles já realizaram o pré-cadastro do termo de consentimento e devem entrar em contato com vocês para pegar a assinatura. Eles precisam da assinatura de vocês, supervisores, e do diretor da escola de vocês, tá? Se vocês tiverem como assinar em SouGov, tem como você assinar, mandar para o estagiário, depois o estagiário mandar para o diretor e ele assinar em Gov também, na que já estava assinado você, e trazer. Mas eu recomendei que eles fossem presencialmente na escola, aí como um momento até de se apresentar, olha, eu sou aluno, eu vou começar meu estágio semana que vem e tal, né? Então, sugeri que eles fossem presencialmente pegar a assinatura de vocês dois.
você, o supervisor e seu diretor. Então, vou passar o contato de vocês para eles, para que eles consigam combinar com vocês dia e horário, até porque não é sempre que o diretor está na escola, né? Vai que surgiu alguma demanda, então era bom saber se o diretor vai estar na escola nesse momento, tá bom? E aí a minha sugestão é que, coletando as assinaturas essa semana, eles consigam validar para começar na próxima semana. E aí, semana que vem seria a primeira aula, aquela que eles vão ficar um período inteiro para conhecer a escola, pegar calendário escolar, tudo mais. Na outra semana, que seria a segunda semana de aula, onde eles já conheceram a escola, sabem o que é a escola básica de educação infantil e antes do estágio fundamental. E aí eu pediria a vocês, na verdade, que vocês viessem aqui para a escola de música para conversar comigo, né? Conversar com a turma, falar um pouquinho sobre a formação de vocês, o trabalho que vocês desenvolvem hoje na escola e o planejamento escolar, aquele planejamento que você já tiver. Então, assim, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês. Eu sei que são muitos os desafios da escola e eu sei que tem coisas que a gente não prevê. Inclusive, esse é um dos motivos que eu tá colocando esse vídeo mais tarde, né? A gente tivemos alguns imprevistos também, não na universidade, realmente foi em algumas escolas. Mas é isso, conheço esses desafios e acho que a gente consegue com bom senso ir organizando um e outro. Eu gostaria dessa parceria, esse semestre acontecer um pouquinho mais próximo, para que vocês percebam e sintam também que boa parte dessa tomada de decisão, que vocês têm poder sobre o estágio, sobre o estagiário, no sentido de que vocês têm como conduzi-lo realmente e dizer, olha, vamos por aqui, vamos por ali, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, tá? Eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para saber o que eles vão fazer, como eles vão fazer, o que eu orientei e cobrar também. Eu vi alguns supervisores também dizendo que se sentiam, não sabiam o que podiam cobrar, o que não podia, então já estou adiantando para vocês aí um pouquinho disso, tá bom? É isso, gente. Então, um beijinho e até mais.